Amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio Biapino. Eu, passado agora essas eleições, vou tratar de ficar dialogando sobre alguns aspectos sociais que eu acho que são importantes. E aproveitar essa condição de poder transmitir mensagens através das redes sociais. Há 50 anos, nós tínhamos um rádio que apenas uma pessoa decidia o que seria divulgado, e isso era veiculado do rádio e todo mundo escutava. E podia concordar ou não, mas ficava por isso mesmo. Depois aparece a televisão, que também tinha a mesma característica, e agora aparece a rede social. E as pessoas podem, inclusive, interagir. Esse vídeo é gravado e publicado no YouTube e no Facebook e no Instagram. Aí coloca Antônio Biapino ou Comandante Biapino e pode acessar e interagir. E se os amigos e amigas puderem compartilharem, acho que me ajuda, como ajuda todo mundo. Meus vídeos não têm grande alcance, porque eu falo coisas sérias. Se eu falasse coisas negativas, bobagem, essas porcarias que muitos canalhas, sem nenhum escrúpulo e sem respeitar as pessoas, os mais velhos, as famílias e as crianças fazem, eu poderia ter grande alcance. Não quero. Alcance para fazer coisa ruim, para mim, tem que ser zero. Para mim. Não estou falando dos demais. Nesse processo eleitoral que nós vivenciamos há poucos dias, nós fizemos uma grande disputa com a ignorância. Esse país é um país continental. Ele tem 5 regiões diferentes. Distintas culturas, porque o país foi muito mesclado com várias culturas e, como disse, um país muito grande que por si só desenvolveria distintas culturas. E se nós não estivermos preparados para conviver com a diversidade, nós nos tornaríamos monstros, isolados em nós mesmos, pensando com a nossa própria cabeça e com o grande objetivo de defenestrar as outras pessoas, as outras culturas e os outros saberes. Por isso, a luta pela educação, ela tem que ser de todos, como diz a própria Constituição, e deve ser a premissa maior de qualquer nação do mundo. E por que eu digo que nós íamos perdendo a eleição para a ignorância? Grandiosa mesmo quantidade de jovens, homens e mulheres, votaram no candidato do Bolsonaro, André Fernandes. E tenho a dizer, clássico, muito conhecido, inclusive no mundo todo, que é o seguinte: diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Olha aqui com quem é que André Fernandes anda. Ele mesmo disse, através de uma gravação, que é o que ele aprendeu a fazer, a não ser que alguém faça por ele, que faça a produção, não é? É o que eu estou falando, porque ele é quem fala e é quem publica o que quer e o que bem entende. Que é o 01 do Bolsonaro. Quer dizer, ele se acha o cara mais ligado ao Bolsonaro, por isso ele é o 1. Os outros vêm na ordem, 2, 3 e assim por diante. Ele diz isso. O Bolsonaro nada mais é do que um verme ignorante. Eu que sou um homem já com certa idade, vi
no dia que o Bolsonaro foi preso, porque fez um motim no exército e queria explodir bombas. Ele tinha um croquis para explodir bombas dentro dos bueiros da cidade. Só Deus sabe o quanto de dano causaria essas explosões. Foi preso e expulso do exército. Mas como o Brasil não é sério, o exército perdoou o Bolsonaro e ainda deu um título de capitão a esse verme ignorante, que não sabe a língua portuguesa, que não sabe geografia, que não sabe ciência, que nega vacina e que é um mentiroso, um escandaloso, um imoral, um boca podre. Só fala coisas imorais. Isso, meus amigos e amigas, nós precisamos compreender, precisamos estudar, precisamos avaliar, porque o Brasil é uma nação. O Brasil não é uma republiqueta, cujo governante é um ditador nojento, violento. Não. O Brasil é uma nação grande, tem que ser uma nação grande. E nós temos que trabalhar por isso. O Brasil, até 1993, que foi o ano que a Central Única dos Trabalhadores, CUT, desenvolveu uma pesquisa a partir do pensamento do presidente da época, Valmir Ribeiro. Eu era da executiva da CUT e nós, através da pesquisa, detectamos que o estado do Ceará todinho, na época, tinha 80, hoje tem 184 municípios. Na época eu acho que não tinha todos esses municípios, mas talvez tivesse aí uns 175. Pois bem, de todos esses municípios, 2 pagavam o salário mínimo. Quixadá, que o prefeito era Hilário Marques, do PT, e pagava o salário mínimo aos professores, e Fortaleza, que também pagava o salário mínimo, a capital do estado. E de todos esses municípios, tinha os 2 que pagavam o salário mínimo e tinha 62% desses municípios que pagavam menos do salário mínimo aos professores. Essa herança maldita veio da infame ditadura militar. E começa a luta do PT, do PCdoB, do PDT na época, do PCB na época, não tinha PSOL ainda. A não ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não tinha o PSOL ainda. Se tinha, é claro que o PSOL participou, porque o PSOL é um partido de esquerda, com muitos bons quadros e militantes, assim como os partidos que eu já falei. Pois muito bem. Essa era a situação em 93. A Constituição brasileira atual fora homologada em 1988. 5 anos depois, a situação salarial dos professores ainda era essa que eu acabo de falar. O Lula se elegeu em 2002. Aí ele já começa a trabalhar em prol da reforma agrária, de moradia, de educação e de saúde, além de outras coisas mais. Na área da moradia, o Lula e a Dilma fizeram 5 milhões de casas próprias. Mais de 600 escolas técnicas que o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, tinha acabado com as escolas técnicas nacionais. O Lula retoma e faz mais de 600 escolas técnicas, 200 universidades, além dos convênios do FIES e do ProUni.
E há outra medida de suma importância. Eu tinha comigo um recorte de um grande jornal do estado do Ceará, mas também do jornal Folha de São Paulo, que é um jornal paulista. E o que dizia o Banco Mundial? Dizia que no Brasil nós tínhamos 52 milhões de miseráveis. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 52 milhões significa um quarto das pessoas abaixo da linha da pobreza, ou seja, miserável. O Lula, com todas essas medidas, avançou demais na educação, principalmente com o piso dos professores. Hoje um professor chega a 6 mil reais. Inclusive no interior está 5 mil e um quebrado. Aí com os benefícios ultrapassa 6 mil reais. Para quem ganhava só um salário mínimo, se mantivesse esse ponto de vista aí, seria 1.200 reais. Quem se forma hoje, ele sabe que terá um bom salário de mais de 5 mil reais para dar aula. Isso se deve à esquerda, aos comunistas e aos socialistas. 5 milhões de casa própria se deve à esquerda. A melhoria na saúde e a reforma que houve se deve à esquerda. O Bolsa Família se deve à esquerda. As escolas técnicas e as universidades se devem à esquerda. Quem foi que mudou esse país? A esquerda. Porque a direita, ela quer tirar direito dos trabalhadores para aumentar o lucro dos ricos. Isso é o neoliberalismo, idealizado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, de modo que todos os nossos direitos conquistados há muitos anos e com muito sacrifício são de suma importância e devem ser preservados. E todos devemos lutar por esses direitos. O trabalhador não é escravo. O trabalhador não é o mal, pelo contrário, é o construtor de riqueza. Se constrói riqueza, merece ter direitos fundamentais. Esse Bolsonaro fez a reforma trabalhista, tirou 100 leis importantes para a classe trabalhadora e fez a reforma da Previdência Social, que aumentou em 12 anos a idade para a aposentadoria. É isso que pensa o neoliberalismo e a direita. O termo esquerda e direita eu não vou explicar nesse vídeo, mas mais na frente eu explicarei. Mas pesquisem, porque os ignorantes não sabem nem o que é direita e esquerda, como surgiu esses dois conceitos. Mas não pode saber sem estudar, tem que estudar. Pois bem, esse malandro aqui, que nunca trabalhou numa fábrica, que nunca deu um prego numa barra de sabão molhada, diz que é o número 1 desse miserável que tirou direitos fundamentais dos trabalhadores. Essa é uma reflexão. Então, é por isso que eu digo que a ignorância foi quem garantiu a grande votação deste imbecil aqui. E como vocês sabem, a menos que sejam oligofrênicos, o único que aprendeu foi gravar filmes imorais e publicar na rede social sem respeitar os religiosos, os mais velhos, os costumes, as culturas das pessoas. Foi isso que ele fez. Nesse panfleto aqui, que é da campanha da esquerda, do candidato Evandro Leitão, tem 4 páginas. 1, 2, 3 e 4.
tem aqui o CNPJ da campanha do Evandro Leitão, da esquerda. E foi feito estas denúncias que estão aqui. Nas 4 páginas tem somente denúncias contra o André Fernandes, o Raspa. E ele diz que isso é ataque. Não é. Isso aqui é pegar o que ele disse e dizer às pessoas, para que elas saibam quem é esse sujeito. E o que é de se admirar, meus caros amigos e amigas, que hoje quem está se notabilizando são os ignorantes, os imbecis e os estúpidos. Antes, as pessoas passavam a ser admiráveis pelas virtudes, pelos valores éticos e morais. Hoje não. Quanto mais imoral, quanto mais nojento, quanto mais lixo, se notabiliza. Basta olhar os grandes imbecis que estão por aí acompanhando influência. 1 bilhão de visualizações, não sei quantos milhões e assim por diante. E você tem tantos filósofos, professores de universidades, sociólogos, juristas, intelectuais de primeira linha, que só as grandes e excelentes universidades podem manter esses grandes cérebros que dedicaram a vida a estudar, a interpretar a sociedade através da sociologia, da filosofia, da antropologia, da história, da geografia. Portanto, são homens de valores incomensuráveis. Quem se notabiliza? Um idiota, conversando besteira, publicando imoralidade e besteira. Isso é um absurdo inaceitável. Então, eu vou analisar cada publicação que esse imoral aqui, número 1 do Bolsonaro, publicado. Nas redes sociais, aqui está a rede social dele. Não vou divulgar a rede social do imbecil. Eu divulgo de um grande filósofo, de um grande sociólogo, de um grande historiador, de um grande geógrafo. Eu vou, todo dia, ou um dia e outro, né, eu vou gravar um desses vídeos para servir de formação para as pessoas, para os trabalhadores, para os sindicalistas e para os jovens, principalmente, que estão formando a personalidade. Esse é o número 1. Vou ler o que está aqui, ó, onde está esse meu dedo. O que esse imoral, ignorante e verme oportunista disse? Eu já fui um homem preso em um corpo de uma mulher, mas graças a Deus eu nasci. Escutem bem, jovens. Eu já fui um homem preso ao corpo de uma mulher. Preso significa cadeia, prisão, encarceramento, isolamento. O corpo de uma mulher jamais e nunca, jamais prenderá ninguém. Pelo contrário, é fazendo uma figura de linguagem, um solo fértil, onde e somente onde a vida pode florescer. Como é linda a ciência. E esse imbecil, esse monstro, diz que esteve preso a um corpo. Não. Ele estava, como eu e como todos e todas, passando por um processo de gestação.
da formação de todos os órgãos, inclusive do cérebro, que é o principal órgão de um ser humano. E o momento da concepção, que coisa extraordinária, a mulher tem um órgão chamado útero, e ela tem outro órgão que se chama ovário. Há um período a cada mês em que um óvulo desce do ovário, se encontra com um espermatozoide, entre mais de 300 milhões de espermatozoides. O encontro dessas duas células, começa a formar o corpo humano. E ali nas paredes internas do útero há uma vamos chamar de substância, que ela é preparada todo mês exatamente para receber esse processo que eu acabo de falar. Quando há a fecundação do óvulo, aí ele passa a se gerar e receber os nutrientes através dessa placenta. Quando não há fecundação, aí ela se dissolve em sangue, que os ignorantes da mitologia dos judeus ignorantes dizia que a mulher ficava impura nesse período. Não tem nada de impuro, é um processo químico, ignorantes. Que leiam, imbecis miseráveis, para não deformar as outras pessoas, assim como vocês são deformados. Como então, todo um processo desse da natureza é prisão? Prisão na sua cabeça de animal, de monstro, de malfeitor da sociedade. Então, você que acha que a mulher é um ambiente de prisão insignificante, não pode ser qualificado como outra coisa, senão como um verme ignorante, igual ao seu zero nada. Se você é o 01, você aqui é o zero nada. Uma sociedade instruída é sempre uma sociedade forte e livre. E como disse Simão Bolívar, la ignorancia es un instrumento ciego de la destruição de um pueblo. Fortaleza quase seria submersa nas trevas da ignorância. Mas grande parte da sociedade cognitiva dessa cidade e revolucionária dessa cidade nos salvou. Parabéns, fortalezenses, mulheres e homens, que contribuíram com essa vitória.